Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos fazendo a leitura do livro Jesus e as Mulheres. O que ele pensa de nós, de Sharon James. Capítulo 12. A doadora graciosa. Libertada das preocupações do amanhã, libertada para confiar em Deus hoje. Beatrice despertou quando o sol da manhã se esgueirou por entre as persianas fechadas de seu quarto vazio. Todas as juntas de seu corpo cansado rangeram como uma roda de moinho que necessita desesperadamente de lubrificação. As mãos com artrite coçavam os olhos sonolentos, e ela passou a mão instintivamente no lugar vazio onde seu marido dormira muitos anos atrás. Outro sábado para adorar Javé, ela sussurrou, sorrindo. Obrigada, Senhor, pela saúde e pela força para ir à sua casa hoje. Obrigada pelas muitas bênçãos que derramas sobre esta mulher idosa. Beatriz vestiu uma roupa velha de lã, enrolou os cabelos grisalhos ao redor da cabeça e molhou o rosto enrugado com água amanhecida. Ao enfiar a mão no bolso de dinheiro escondida atrás de alguns recipientes de vidro, ela procurou ajuntar com os dedos algumas moedas para ofertar no templo. Um suspiro profundo saiu-lhe dos lábios quando sua mão conseguiu pegar duas moedas pequenas. Ela enfiou novamente a mão na bolsa e correu os dedos de um lado ao outro. Desta vez, a mão saiu vazia. Olhando para as duas moedinhas na mão, ela continuou a conversar com Deus. Eu gostaria de ter mais para oferecer-te hoje, Senhor, mas é tudo o que possuo. Beatriz não pensou nem por um momento como compraria trigo para sua próxima refeição. Ela sabia que Deus proveria. Ele sempre provia. Beatriz atravessou a porta e saiu para percorrer as ruas movimentadas de Jerusalém. A população mais que dobrara por causa da comemoração da Páscoa. Judeus de lugares muito distantes reuniam-se no templo durante a Semana Santa. Gente, gente, gente por toda parte, Beatriz pensou. E ninguém nota uma velha viúva insignificante como eu. Com a cabeça baixa, ela subiu o primeiro lance da escada de acesso ao átrio das mulheres no templo. Ainda bem que não sou homem nem sacerdote. Acho que não conseguiria subir todos aqueles degraus para chegar aos níveis mais altos. A viúva seguiu em direção à caixa de ofertas que sempre usava. Quando ergueu os olhos para colocar as duas moedinhas na caixa, avistou um homem sentado ao lado. Era Jesus. As faces da viúva adquiriram cor quando ela notou que o mestre a estava observando. Beatrice encolheu-se de vergonha ao derrubar as duas moedinhas na caixa. O que ele vai pensar de mim? Apenas duas moedas de cobre. Quando ela ergueu os olhos novamente, cruzou-os com os de Jesus. Ele sorriu para ela e fez um movimento de aprovação com a cabeça. Cada ruga de seu rosto se acentuou quando ela lhe devolveu o sorriso. Mas o que ele disse a seguir a fez sentir-se como uma colegial novamente. Pedro, João, Tiago, amigos, venham aqui, Jesus chamou. Vocês estão vendo todas essas pessoas depositando suas moedas nas caixas de oferta do templo? Tenho certeza de que virão algumas pessoas ricas fazendo grandes doações. Pelo menos elas esperavam que vocês tivessem visto. Mas eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre colocou mais dinheiro na caixa que todos os outros. Eles deram muito dinheiro, sem nenhum sacrifício. Deram do que lhes sobrava, mas esta mulher, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sua oferta é mais preciosa para Deus que todas as outras juntas. Beatriz curvou-se educadamente e virou-se para ir embora. E Jesus riu consigo mesmo, pensando no que ela encontraria em sua bolsa no dia seguinte. Ah, como Deus gosta de abençoar seus filhos. Uma análise mais cuidadosa. Esse é o último incidente registrado no ministério de Jesus antes de ele começar a preparar-se para a cruz. Desde a Galiléia até Jerusalém, ele ensinou o tempo todo aos discípulos sobre o alto preço do discipulado. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Agora, tendo eles chegado ao templo em Jerusalém, Jesus mostra-lhes um exemplo vivo de seu ensinamento espiritual.
Era a semana da Páscoa e Jerusalém estava fervilhando de judeus que participavam das festividades. Jesus ensinara durante a maior parte do dia, sabendo que aquela seria sua última oportunidade de falar às multidões no templo. E depois disso, ele dirigiu-se ao local onde as ofertas eram colocadas, para ensinar aos discípulos o significado da verdadeira doação. Lembre-se, na época de Jesus, o templo era dividido em vários segmentos, cada um reservado a um grupo de pessoas. Cada divisão era separada por um lance de escada que conduzia ao seguinte. Os líderes judeus ficavam nos lugares mais elevados, distantes do pessoal comum. Eu quero que você tenha essa imagem em mente. Vamos subir os degraus a partir do átrio dos gentios até encontrar Jesus no átrio das mulheres. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Marcos 12, versículo 41. O átrio das mulheres abrigava as caixas de ofertas do templo, e era ali que todos os adoradores colocavam seus dízimos e ofertas. 13 caixas, como se fossem megafones ou trombetas invertidos, alinhavam-se nas paredes para receber o dinheiro. Nessa história em particular, por causa da Páscoa, havia um fluxo constante de peregrinos depositando suas contribuições. Jesus, o Criador do universo, o Deus feito homem, o sumo sacerdote, não atravessou o portão 2, o portão 3, o portão 4 e nem o portão 5. Ao contrário, permaneceu no átrio das mulheres com as pessoas comuns, com seu povo. Havia, porém, determinada mulher pela qual Jesus aguardava, e ele sabia que ela estava a caminho, esperava a sua chegada. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Marcos 12, versículo 41 e 42. Visualize Jesus puxando uma cadeira para perto de determinada caixa de ofertas. Digamos que fosse a número 5. Não sabemos, claro, para qual das 13 caixas de oferta estava olhando, mas o importante é que sabia exatamente a qual delas a viúva se dirigia. Estava esperando por ela e ela não sabia de nada. Um a um, os ricos atiravam suas moedas nas caixas. Eu posso até ouvir o tilintar das moedas. Quanto mais barulhenta a oferta, melhor. Olhem para mim, olhem para mim. O som metálico das moedas anunciava. Eu estou dando uma grande oferta hoje. E por quê? Porque sou importante, sou rico, sou santo. Vocês não gostariam de ser como eu? E de repente lá vem ela, uma mulher idosa, vestida pobremente, cabeça baixa, humilde, tímida, aproxima-se da caixa de ofertas e, feliz da vida, coloca seu tesouro entre as moedas. Os outros lançam. Ela coloca 2 moedinhas de cobre, as menores em circulação na Palestina, de valor ínfimo. 2 leptos, conforme as moedas eram chamadas, valiam 1,64 de um denário, o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Era tudo o que ela possuía, e Jesus sabia disso. Você já teve a sensação de que as pessoas não se importam com o que se passa em sua vida? Já se sentiu insignificante diante das coisas que a cercam? Eu tenho certeza de que a viúva se sentiu assim. Eu não sou nada, não sou nada. Sou invisível em meio a estes homens com mantos esvoaçantes e enfeitados. Já esteve nessa situação? Eu estive. Mas a viúva não era insignificante. Jesus estava aguardando a sua chegada e sua oferta, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, versículo 43, 44. Jesus esperou pela viúva. Ele sabia que ela estava a caminho e usou uma mulher aparentemente desprezível para ensinar aos discípulos o significado de ofertar. A viúva possuía 2 moedas de cobre, e eu me pergunto o que teria feito em situação idêntica. Penso
que teria sido tentada a colocar uma na caixa de ofertas do templo e guardar uma para mim. Uma para Deus, uma para mim. Afinal, Deus não gostaria que eu passasse fome, certo? Certa vez palestrei num retiro de mulheres no Canadá e havia na plateia várias mulheres de uma mesma comunidade carente. Pelas roupas gastas que usavam, eu percebi que não possuíam muitos bens terrenos. Uma em particular, Beck, estava numa cadeira de rodas. As roupas reservadas para aquele fim de semana estavam guardadas dentro de uma sacola de papel. Sua amiga Clara, por sua vez, segurava no colo os pertences que usaria naqueles dias de retiro. Senti Deus cutucar meu coração. Dei a ela suas 2 malas. Eu havia lotado 2 malas com livros para o fim de semana e minhas roupas estavam numa bagagem de mão. E ouvi Deus me dizer que eu deveria deixar as 2 malas para seu rebanho. Concordei prontamente. Aquilo foi na sexta-feira à noite. Mas à medida que chegava a hora de partir, minha convicção começou a desvanecer. Eu gosto daquelas 2 malas, choraminguei. Acho que não ouvi direito. E no sábado, antes da última palestra, eu avistei Beck, sentada perto da fileira da frente em sua cadeira de rodas. Mas não vi Clara. Onde está Clara? Perguntei à coordenadora. Não se sentiu bem e teve de ir para casa mais cedo. Os pensamentos começaram a rodar em minha mente. Está certo. Vou deixar uma mala. Afinal, Clara não está aqui. Portanto, uma será suficiente. Eu estava sentada no fundo da sala enquanto a coordenadora me apresentava para a última palestra. Estamos aqui hoje para deixar nossos fardos e ela começou a dizer. Daqui a pouco voltaremos para casa e não vamos levar nenhuma bagagem conosco, nenhuma. Vamos deixar tudo para trás. Deus chamou minha atenção. Deixe sua bagagem. Não se atreva a pensar que vai deixar apenas uma mala e levar a outra para casa. Ele pareceu dizer: não leve nada para casa. Bem, sou lenta, mas não totalmente idiota. Às vezes, eles nos dão uma chance para obedecer-lhe, e ele fez isso por mim naquele dia. Mas às vezes ele diz uma vez só e espera que lhe obedeçamos. Quando somos desobedientes, perdemos a bênção. E a viúva, ela não depositou apenas uma das 2 moedas, deu tudo o que possuía, confiando que Deus cuidaria de todas as suas necessidades. Os comentaristas dizem que quando Jesus disse: esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, ele usou a palavra bios, ou seja, ela deu sua vida. Eu quero compartilhar com você mais uma pedra preciosa da reação de Jesus à nossa amiga. Quando eu viajei com minha família a Yellowstone Park e Jackson Hole, Wyoming, muitos anos atrás, um de nossos objetivos era conhecer o maior número possível de animais incomuns. Não queríamos ver cães, gatos ou passarinhos. Durante a viagem inteira, procuramos por alces de várias espécies, búfalos e outros animais com galhadas e corpo coberto de pelos. Depois de alguns dias, entramos no ritmo de procurar por grupos de carros parados ao longo da estrada ou grupos de pessoas na mata. Aquilo significava que havia algo para ver, como se estivessem segurando um cartaz com cores vivas. Os grupos sinalizavam que deveríamos parar. Havia alguns animais magníficos que precisávamos conhecer. E vamos imaginar a cena juntas por um momento. Jesus chama os discípulos para que vejam a viúva e sua oferta. 13 homens reunidos ao redor da caixa de ofertas e Jesus aponta o holofote para o ato sacrificial da viúva. E o que mais você vê? Eu vejo outras pessoas caminhando em direção à cena. O que há de tão importante? O que está acontecendo? O que aqueles homens estão vendo? Jesus levanta a mão e dirige a atenção de todos para uma das magníficas criações de Deus. Ela limita-se a fazer um movimento afirmativo com a cabeça e afasta-se. Isso, minha amiga, é um momento que merece ser fotografado. Libertada das preocupações do amanhã. O que mais me surpreende nessa mulher é que ela não estava preocupada com o amanhã. Ela deu tudo o que possuía e saiu confiante de que Deus cuidaria de todas as suas necessidades. Há outra mulher no Antigo Testamento que enfrentou um dilema semelhante. Não sabemos seu nome, mas sabemos que era gentia e morava numa cidade pequena chamada Sarepta. Elias era profeta naquela época e censurava frequentemente o rei Acabe. Acabe e sua mulher, Jezabel,
incentivavam a adoração a Baal e construíam postes sagrados à deusa Astarote. A prostituição era um tipo de adoração no templo, e a terra estava cheia de maldade por toda a parte. Elias era o único que proclamava a desaprovação de Deus, a adoração de ídolos. Em resposta ao mal que enchia a terra, Elias profetizou: Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Você pode imaginar que essas palavras elas não colocaram Elias na pequena lista de amigos de Acabe. Na verdade, ele fazia parte da lista de inimigos do rei. Portanto, Deus mandou Elias esconder-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Lá ele bebia a água do riacho para matar a sede. E além disso, Deus enviava corvos para levar-lhe pão e carne de manhã e de tarde, melhor que um fast food. No entanto, com o passar do tempo, o riacho secou. Deus não poderia ter evitado que o riacho secasse? Claro. Mas ele tinha outro milagre em mente. Uma viúva em Sarepta necessitava de uma bênção. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E havia um problema, ao que parecia. Deus não contara seu plano à viúva. Quando Elias finalmente a encontrou, ela não o cumprimentou com muito entusiasmo. Estava colhendo gravetos e Elias perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela se virava para buscar água, ele gritou: E por favor, traga um pedaço de pão. Pão? Que ideia maravilhosa! Se ela tivesse algum para dar a ele. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela estava passando por uma situação calamitosa. E ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite, numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Veja bem, essa é uma mulher verdadeiramente desesperada. Ela estava colhendo gravetos para fazer uma fogueira e preparar a sua última refeição. Posso ouvi-la nesse instante. É isso, filho. É tudo o que possuímos. Sinto muito. E de repente aparece aquele homem de Deus querendo pão. Eu imagino que ela deva ter pensado: Ah, claro, aceita uma costeleta de cordeiro para acompanhar? Deus, porém, a viu. Ela não estava só. E conforme ele sempre faz, pediu-lhe que desse tudo o que possuía para que ele pudesse dar-lhe tudo de que ela necessitava. Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que eu teria feito? Guardado um punhado de farinha, só por precaução, dado metade do bolo a Elias, feito 2 bolos e fingido que o que dei a ele era o bolo inteiro? O que ela fez? Exatamente o que a mulher fez na caixa de ofertas. Deu tudo a Deus. Estou sentada aqui chorando ao pensar nisso e vou repetir: ela deu tudo a Deus, não ficou com nada. E isso não prejudicou apenas ela, prejudicou seu filho também. Será que ela confiou a vida do filho a Deus? Essa é outra história. Às vezes é mais fácil para uma mãe confiar a Deus a própria vida que a vida dos filhos. Mas aquela viúva de Sarepta, ela confiou realmente nele, deu tudo o que possuía. Vamos voltar às palavras de Elias. Não tenha medo. Isso não a faz lembrar-se de outra saudação a uma das protagonistas do Novo Testamento? Gabriel disse as mesmas palavras a Maria, e Deus disse essas mesmas palavras a todas nós quando estamos prestes a ocupar o centro do palco e ser usadas para edificar o seu reino. A obediência a Deus sempre requer coragem, e há um pequeno poder embutido na frase. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. É o eco das palavras de Isabel a Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O que ocorreu a seguir é espantoso, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ah, amiga, o poder sempre acompanha a obediência.
O poder de Deus, o poder provedor de Deus, acompanhou a obediência daquela mulher quando ela deu tudo o que possuía. Vamos voltar a sentar no templo com Jesus e ver outra viúva. Uma viúva que se aproxima da caixa de ofertas. O que ela faz? Igual a viúva de Sarepta, dá tudo o que possui. E eu tenho certeza de que Jesus não a deixou ir embora para passar o restante da vida de mãos vazias. Adoraria saber o que aconteceu a ela nos dias e semanas que se seguiram à sua oferta sacrificial. Jesus oferece-nos uma indicação em outros ensinamentos. Dai e ser-vos-ás dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E naquela época, os homens e as mulheres usavam mantos presos com cintos. O pano excedente que caía sobre o cinto formava uma bolsa grande, usada para carregar trigo. Portanto, quando disse, vos deitarão no vosso regaço, Jesus estava fornecendo uma imagem de sustento, enchendo os bolsos deles e transbordando. O que é feito em segredo nunca passa despercebido a Deus. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Que maravilha saber que Jesus usou a oferta de uma mulher irrelevante para ensinar aos discípulos a importância da generosidade. Ela tornou-se exemplo para aquele grupo de homens incultos, para você e para mim. Liberdade para confiar em Deus hoje. Você já tentou oferecer mais a Deus do que Ele lhe oferece? Vá em frente, faça uma tentativa, mas vou lhe dizer uma coisa: isso não acontece, você não é capaz. Temos muito pouco a oferecer e Ele tem muito a nos dar. João escreveu: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Como aprecio essas palavras. Em Provérbios 31, versículo 10-31, diz que a mulher exemplar é muito mais valiosa que os rubis. Na lista de seus excelentes atributos, lemos que ela sorri diante do futuro. E por que ela sorri? Penso que ela sorri porque ela não está preocupada. Sabe que Deus cuidará dela e de sua família. Não estou sugerindo que devemos ficar sentadas numa cadeira sem fazer nada, esperando que Deus coloque o pão diário em nosso colo. Deus não vê a preguiça com bons olhos. Dê uma olhada na mulher, mais valiosa que os rubis, e verá que ela é uma mulher atarefada. Ao mesmo tempo, o último versículo que fala de suas virtudes diz: a mulher que teme o Senhor será elogiada. É a confiança naquele que tem o futuro nas mãos que forma o alicerce sólido para a vida inteira dela. Quando fala da provisão de Deus para hoje, Jesus vem para nos libertar das preocupações com o amanhã. E quando ofertamos a Deus, Ele nos devolve muito mais. Eu gosto muito da história de Alice Gray, que conta em um de seus livros. É sobre uma menina chamada Jane. Alice conta tão bem essa história que eu vou citá-la aqui. A garotinha muito esperta, de cabelos loiros e encaracolados, tinha quase 5 anos. Enquanto aguardava com a mãe na fila do caixa, ela avistou um colar de pérolas brancas e reluzentes dentro de uma caixa comum, cor-de-rosa. Oh, por favor, mamãe, posso comprar? Por favor, mamãe, por favor. A mãe verificou rapidamente o preço marcado na embalagem e virou-se para a garotinha, de olhos azuis, que a fitava com grande ansiedade. $1,95, quase $2. Se você quiser realmente essas pérolas, acho que vai ter de fazer alguns trabalhos extras em casa, a fim de ganhar dinheiro suficiente para comprá-las você mesmo. Ainda falta uma semana para o seu aniversário e talvez você ganhe uma nota de $1 da vovó. Assim que entrou em casa, Jane esvaziou seu cofrinho de moedas e contou 17 centavos. Depois de jantar, ela ajudou nas tarefas domésticas um pouco mais que o normal e dirigiu-se à casa da vizinha, a senhora McJames, para perguntar se poderia arrancar algumas ervas daninhas do jardim por 10 centavos. No dia de seu aniversário, a vovó lhe deu uma nota de $1 e finalmente Jane ajuntou dinheiro suficiente para comprar o colar. Jane gostava demais de pérolas. Elas faziam-na sentir-se bem vestida e com aparência de adulta. Usava o colar em todos os lugares, na escola dominical, no jardim de infância e até para dormir. Só o tirava do pescoço
quando nadava ou tomava banho. Sua mãe lhe disse que se as pérolas molhassem, poderiam manchar o pescoço de verde. O pai de Jenny era muito carinhoso. Todas as noites, quando ela ia dormir, ele parava tudo o que estivesse fazendo, ia até o quarto da menina no andar de cima da casa e lia uma história para a filha. Uma noite, assim que terminou a história, ele perguntou a Jenny: Você me ama? Claro, papai, você sabe que sim. Então me dê as suas pérolas. Ah, papai, as minhas pérolas não. Você pode ficar com a princesa, aquela égua branca de minha coleção. Aquela que tem a cauda cor-de-rosa. Você sabe qual é, papai. Aquela que você me deu, ela é minha favorita. Está bem, querida. O papai ama você. Boa noite, ele disse, dando-lhe um beijo no rosto. Cerca de uma semana depois, assim que a história terminou, o pai de Jenny perguntou novamente: Você me ama? Claro, papai, você sabe que sim. Então me dê as suas pérolas. Ah, papai, as minhas pérolas não. Você pode ficar com a minha boneca, aquela que ganhei no meu aniversário. Ela é linda e você pode ficar também com o cobertor amarelo que combina com o pijaminha dela. Está certo, durma bem. Deus abençoe, pequenina. Papai ama você. E como sempre, ele a beijou no rosto. E algumas noites depois, quando o pai entrou no quarto, Jane estava sentada na cama com as pernas cruzadas. Quando se aproximou, ele notou que o queixo da filha tremia e uma lágrima silenciosa rolava por seu rosto. O que foi, Jane? Qual o problema? Sem dizer nada, Jane estendeu a mãozinha para o pai e, ao abri-la, lá estava o colar de pérolas. Com a voz embargada, ela conseguiu dizer: Aqui estão, papai, são suas. Com os olhos lacrimejando, o bondoso pai de Jane pegou a bijuteria barata com uma das mãos e enfiou a outra mão no bolso, de onde tirou um estojo de veludo azul que continha um colar de pérolas verdadeiras e o entregou a Jane. O colar sempre tinha estado em seu bolso. Ele estava apenas aguardando que a filha lhe desse a bijuteria para poder oferecer-lhe o tesouro de verdade. Uau! Podemos ter certeza de que, quando oferecemos nossas magras ofertas a Deus, Ele nos abençoa com as riquezas do céu. Jesus mostrou o que conseguiu fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisa de muita coisa para agir, mas ele pede que lhe ofereçamos tudo o que temos. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Almeida Revista e Atualizada traz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A nova tradução na linguagem de hoje afirma: Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A Bíblia a Mensagem chama de vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem tenham sonhado. E é isso que Deus deseja para cada uma de nós. No entanto, tenha certeza disso. A vida plena ela não consiste em meros bens terrenos. Elas são como as lojas de 1,99 que existem por aí. A vida plena é uma cornucópia de amor, alegria e paz, sabendo que Deus proverá tudo de que precisamos de acordo com suas riquezas em glória. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Jesus pegou o holofote e o fez brilhar sobre uma viúva aparentemente insignificante, que nos mostra o exemplo de um sacrifício verdadeiro. Podemos nos sentir sem valor aos olhos do mundo. Talvez ela se sentisse sem valor aos olhos do mundo, mas era uma mulher de valor inestimável para Deus. Em 2 Crônicas 16:9 diz assim: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração.